Boa noite. Como eu falei no vídeo passado, hoje nós vamos falar o que é seleção de pessoas, tá? Basicamente, o processo por meio do qual a organização escolhe, com base em uma relação de candidatos, aqueles que atendem o melhor critério de seleção para preencher as posições disponíveis, levando em conta as condições ambientais do momento. Ou seja, seleção, ele inicia o seguinte: quando a empresa tem uma vaga em aberto disponível e ela fala o seguinte: para essa vaga eu acredito que o perfil X é o que vai dar certo, vai ter uma boa adaptação. Então ela fala o seguinte pra gente, fala: olha, eu acredito que para essa vaga pode ser homem ou mulher, a idade não tem problema para essa idade, mas que tenha boa estabilidade nos trabalhos anteriores, que tenha formação superior. Então ela me fala tanto a parte pessoal como a parte profissional, que a gente fala assim, a linha comportamental e as competências, que ela acredita que vai dar certo para essa vaga. Lembrando que as empresas, quem que pede essa vaga são pessoas, e normalmente eles falam o seguinte, eles falam: olha, tal pessoa que já trabalhou e deu certo nessa vaga, ela tinha essas características. Então ele sempre busca algo que já deu certo. É assim que começa basicamente a seleção, tá? Aí depois, o que acontece? Existem tipos de seleção. Então hoje, como que é feita a seleção? Ela é pelo currículo. O currículo, gente, é o tradicional. Você pode estar entregando ele impresso, pode estar mandando por e-mail, pode estar cadastrando nesses sites pagos ou gratuitos, tá? Outro tipo de seleção são os testes, tá? Os famosos testes, que hoje pode ser online e pode ser presencial também. Os testes são testes psicológicos, teste de preferência cerebral, tá? Às vezes é teste técnico também. Exemplo, a vaga precisa que você tenha conhecimento em calculadora financeira. Então você vai fazer um teste para calculadora com uma calculadora financeira. Tem as simulações de desempenho, as famosas dinâmicas em grupo. Esse todo mundo conhece também. A dinâmica em grupo, na verdade, ela simula o teu dia a dia do trabalho, ou ela simula algo que você vai desempenhar parecido. Então, exemplo, tá? Eu preciso que nesse perfil tenha liderança. Então a gente aplica uma dinâmica em grupo para ver se realmente aqueles candidatos ou quem daqueles candidatos tem perfil de liderança, ok? Só para contextualizar. Preciso que esse profissional seja criativo. Aplico dinâmicas em grupo para ver o nível de criatividade dessa equipe também, que saiba trabalhar em grupo, assim por diante. E depois as entrevistas. As entrevistas também, hoje as entrevistas são presenciais e online, ok? Esses são normalmente os tipos de seleção que tem. Legal que eu ouvi, em São Paulo agora tá tendo o currículo feito em vídeo. Então basicamente é uma apresentaçãozinha, uma apresentação do seu currículo, tá? Mas em vídeo. Adoro tecnologia, tá? Basicamente esses três tipos de seleção. O que é legal você ver também, nos testes o pessoal tá fazendo outra coisa, faz teste de pressão. Falou, mas o que é teste de pressão? Para ver se você suporta a cobrança do dia a dia. Então ele consegue avaliar isso tanto na entrevista, como ele consegue também aplicando testes. Teste psicológico e também dinâmica em grupo. Outra coisa que está tendo na seleção, para vocês verem como que seleciona, redes sociais. A gente fala que é o social. Então é quando a gente vai lá, dá uma fuçadinha no seu Facebook, para ver se você, como que é a sua rotina de vida, se você faz esporte, se você mentiu em alguma informação que passou para a consultoria. Isso daí é o tipo social mesmo, para ver se você se relaciona bem na sua comunidade. É isso, mas é nada assim que vá reprovar. Normalmente não reprova candidato por isso. É só para vocês saberem os tipos de seleção mesmo que tem basicamente
quando a gente faz. Para ter uma conclusão sobre isso, podemos concluir que seleção é o método pelo qual a organização escolhe o seu capital humano, para que, através dele, consiga alcançar seus objetivos e obter sucesso em suas estratégias. Então, por que a empresa utiliza essas ferramentas numa seleção? Porque ela quer buscar um melhor profissional, né? A gente fala o seguinte, a consultoria mesmo, a gente que trabalha em consultoria fala que é um casamento, um namoro, tá? A empresa escolhe o profissional, mas o profissional também escolhe a empresa. Então tem que ser uma relação duradoura, por isso que a empresa ela tem tanta preocupação em estar buscando um profissional que tenha boa adequação à vaga, tá? Para saber mais um pouquinho, a seleção utiliza o prisma da missão e visão da empresa para selecionar os candidatos que mais se adequem aos preceitos por ela definido e desta forma obter uma unidade de comportamento, empresa vezes colaborador, aquele casamento que eu falei, indispensável para a consolidação da cultura organizacional, basicamente isso. Uma coisa que eu quero falar para vocês, os profissionais eles são contratados na maioria das vezes pelas suas competências, porém eles são demitidos pelo seu comportamento. Então fique de olho. Gente, por hoje é só isso. Eu vou começar também a falar um pouquinho das minhas aventuras como entrevistadora. Então para o próximo vídeo eu vou contar um caso, tá? Um abraço, obrigada, espero ter ajudado. Tchau!